Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz e bem? Aqui é Edson Matias. Vamos conversar mais um pouco sobre a legenda dos três companheiros, esse texto das fontes franciscanas, essa geografia, essa narrativa sobre a vida de Francisco de Assis, que nós estamos aqui examinando, estudando, refletindo, fazendo, deixando nascer a espiritualidade deste texto. Muito bem, vamos lá, seguir firmes. Estamos no número 58. Nós já temos aqui vários outros vídeos, tá? Se você é a primeira vez que participa aqui desse canal, é, na que nós falamos sobre, principalmente sobre a espiritualidade franciscana. Então, seja aí bem-vindo. E esse texto das fontes franciscanas você encontra aí na internet, nos sites dos capuchinhos, do Centro de Espiritualidade Franciscana de São Paulo. Se você botar fontes franciscanas, vão aí aparecer os textos. Então, 58, vamos lá. Vai dizer assim o texto. Francisco admoestava também os irmãos para que não julgassem nenhum homem, nem desprezassem aqueles que vivem delicadamente e se vestem elegantemente e de maneira supérflua. Pois Deus é Senhor, nosso e deles, podendo chamá-los a si e justificar os que foram chamados. Dizia também que queria que os irmãos reverenciassem tais homens como seus irmãos e senhores, porque são irmãos à medida que foram criados pelo único Criador. São senhores à medida que ajudam os bons e fazem penitência, ministrando-lhes as coisas necessárias ao corpo. Dizendo essas coisas, também acrescentava: o modo de vida dos irmãos entre as pessoas deveria ser tal que quem os ouvir ou os vir glorificar, glorificassem o Pai Celeste e o louvasse devotamente. Então, o primeiro parágrafo deste número 58 da Legenda dos Três Companheiros é interessante aqui esse não julgar que Francisco aqui propõe para os frades e aí todos os seus admiradores depois não julguem, né, aqueles que vivem delicadamente. Existia na época de Francisco de Assis, né, alguns movimentos, alguns grupos que iam contra os nobres, contra o clero, que alguma parte do clero vivia assim de forma suntuosa, né? Então era assim, buscava viver o estilo dos nobres, né? Com muito requinte. Apesar que a gente falar em requinte aqui na Idade Média é bem diferente de hoje, né? Mas naquele tempo, né? Vestes coloridas, né? Um vinho, boa comida. Mas Francisco dizia assim: olha, não é porque que eles estão aí esbanjando que devem ser julgados, né? Ou difamados. Por mais que uma verdade ela esteja diante de nós, a gente não pode espalhar essa verdade no sentido de denegrir, né, as pessoas. É interessante a gente olhar para a postura de Francisco e seus primeiros companheiros, porque às vezes a gente pode questionar assim, então quer dizer que às vezes a gente, em prol de defender o modo simples e pobre de viver, nós talvez estejamos fazendo aquilo que Francisco não ensinou. Pois é, aqui se levanta muitos questionamentos. Por quê? É necessário uma luta pelos direitos e deveres, né? Pelos aquilo que é de nosso dever, precisamos realizar em justiça a cultura e sociedade que vivemos, mas também uma luta para aquilo que não é obedecido, né? Naquilo que não que está no direito de cada ser humano e ele não é respeitado. Então, assim, de certa forma, como que nós vamos conseguir ajudar aqueles que estão caídos à beira da estrada? Se nós ficarmos apenas no entendimento que é preciso sanar aquela necessidade urgente, ou seja, quem tem fome, devemos dar de comida. Quem não tem emprego, precisamos dar emprego, né? E por aí vai. Nós podemos, se ficamos só na primeira parte, nós podemos cair no assistencialismo.
Mas é evidente que ninguém está indo contra a doação de ajuda imediata. Isso tem que ficar bem claro, porque no nosso meio tem surgido tantas, né, histórias ridículas, né, esdrúxulas, no sentido que não pode ajudar ninguém, porque eles têm que aprender a pescar sozinho, que fica criando gente que não quer saber trabalhar. Tem que tomar muito cuidado com esses ditos por aí, porque quem tem fome tem urgência. Aí a gente não conhece a história de cada família, de cada situação. Talvez, e também como é que a pessoa ela foi, vamos dizer assim, ela foi maltratada, né, no sentido social, que ela não conseguiu desenvolver uma habilidade, às vezes, tanto técnica como intelectual para exercer uma função. Né, e quem é? Uma sociedade injusta, né? Então é preciso lutar por isso, porque senão a gente fica só no assistencialismo. E o assistencialismo não é um princípio de misericórdia verdadeiro, porque ele não busca tirar a origem do mal. Ele só fica. É como se alguém estivesse apanhando, eu já disse isso aqui uma vez, né? É como se alguém estivesse apanhando e a gente ficasse lá só curando da ferida que está sendo provocada pelo agressor. Mas nós não tiramos a pessoa da situação e nem, vamos dizer, colocamos a pessoa que está batendo consciente do que ela está fazendo, né? Então a gente erra, porque aí a gente só está fazendo um processo de paliativo, né? Mas a gente não quer mexer nessa estrutura doente. Então, assim, como a gente vai agir então a partir dessa visão franciscana nesse mundo assim tão conturbado, né? Já que Francisco ele não quis bater de frente com ninguém, nem falar mal nesse sentido. Mas será que foi mesmo assim, né? Aqui que entra uma questão que nós precisamos refletir. A proposta de Francisco de Assis é justamente criar um novo modo de ser sociedade, ser grupo, né? Então ele não quis nem entrar nos grandes mosteiros, ele não deixou a nobreza que ele tanto desejava no início, ele deixou para lá. Também deixou a comuna, né? Ali a comunidade, o povo ali, os comerciantes estavam nascendo, né? Também uma nova forma de ficar importante na sociedade, os burgueses. Aí ele não quer isso também. Então o que que ele quer? Ele também foi contra o dinheiro, né, no sentido que era como era usado. Estava nascendo, né, de novo, renascendo o uso da moeda. Então, como assim, né? Ele não quis nenhum nem outro. Qual foi o caminho dele? Aí que tá, porque a vivência vamos dizer, entre os frades, né, nessa nova comunidade, ou entre todos aqueles que queriam seguir de forma mais radical o evangelho, não deve ser assim, né? Então, ou seja, dentro ele era bem exigente, né? E falava muito duro para os frades, né? Então, a gente tem que pensar assim, que ele está falando para quem está fora, primeiro, né, nesse sentido assim, olha, não vamos bater de frente, quem estiver vestindo bem, deixa vestir bem, né? Mas entre nós não seja assim. Não vamos buscar essas coisas para nós. Vocês percebem que a luta de Francisco, ela é concreta, né? Ela é sem floreio, sem glosas, que a gente tanto fala aqui, né? Sem excesso de comentários. Então, a luta dele é a vida dele, né? Então, a vida de Francisco denuncia esse estilo de vida, sem ele difamar verbalmente ninguém, né? Sem espalhar a verdade desse mau comportamento que eles têm, ou seja, o excesso, o uso, o excesso, né, das roupas, das comidas, excesso enquanto tem gente passando fome. Vocês estão percebendo aqui? Não sei se vocês entendem, creio que sim, mas não sei se vocês assim conseguem refletir para além desse texto aplicando nos dias de hoje, né? Precisamos viver de tal forma que a nossa vida denuncie, né? Seja uma denúncia ao que está acontecendo. E hoje nós vivemos um contexto diferente, né?
Nós vivemos num contexto de muita falsidade no sentido de tudo é virtual, né? Eu posso me apresentar aqui como uma pessoa feliz, mas na frente às vezes eu não sou. Ou às vezes posso me apresentar como um grande pregador e eu não sou, né? Eu posso apresentar como é, um grande coach, né, como tem o modismo hoje, e não ser, na realidade, na vida pessoal, né? Então tem muito blá blá blá, tem muito aparência e pouca vivência. Perceba que o contexto é diferente. Talvez a pergunta que surge agora, como é que nós vamos viver aquilo que foi intuído por Francisco de Assis hoje? Isso que a gente está conversando. Porque não dá para aplicar diretamente esse texto nos dias de hoje. Nesse sentido assim, né, direto nós estamos falando. Porque como é que nós vamos lutar simplesmente sendo testemunha, por exemplo, sem usar as redes sociais? O que eu estou fazendo aqui hoje, né? Como que nós vamos falar dessa realidade? Como nós vamos falar com o mundo, por exemplo? Sei lá, temos um sítio, uma fazenda, e quero viver só do orgânico, né? Contribuindo com a natureza, com a saúde integral do ser humano, né? De uma ecologia, né, integral. Beleza. Mas se isso não é divulgado, como que fica hoje? Vocês estão entendendo aqui? Porque a gente pode cair naquele sistema, mas se a gente ficar alardeando o bem que nós fazemos, é, caímos no perigo da hipocrisia, né? Do só parecer ser, que a sua mão direita, né, não sabe o que fez a esquerda, e por aí vai. Pois é, tempos diferentes, ações diferentes. Em que nível esses textos devem ser aplicados hoje, diferente de antigamente? Quem é que pode dar essa clareza? Aí é a ação de Deus. Precisamos ver o contexto, por isso que nós precisamos saber um pouco de história, né? Saber também um pouco das intenções dessa história sobre Francisco de Assis, essa hagiografia, para a gente deixar que o Espírito nos fale hoje, que esse carisma nos revele hoje. Vocês estão percebendo que as coisas não é tão simples assim, né? Que não é só um saber informacional que nós lemos aqui ou aprendemos, mas é uma postura de vida que nos leva a esse tanto de questionamento que eu estou fazendo aqui hoje. Vai continuar o texto para a gente terminar. Pois tinha o grande desejo que tanto ele como seus irmãos transbordassem tais obras pelas quais Deus fosse louvado. E dizia-lhes: assim como proclamais a paz com a boca, assim em maior medida a tenhais nos vossos corações. Ninguém por meio de vós seja provocado à ira ou ao escândalo, mas todos sejam provocados pela vossa mansidão à paz, à benignidade e à concórdia. Pois para isso fomos chamados, para cuidar dos feridos, enfaixar os que têm fraturas, e chamar de volta os que erram, pois muitos que nos parecem ser membros do demônio ainda serão discípulos de Cristo. Perceba que a noção de resgate, bem clara aqui, né? Se a gente nos fechar assim num grupo, né? Ah, eu sou melhor, nós somos a igreja, nós devemos ter bons costumes. Então, estou aqui falando só não é que nós não devemos ter bom costume, mas ficar só na ideia, na ideologia, né? Então, nós somos melhores do que o mundo. Então, esses que estão aí fora não merecem, né, a nossa atenção. E como isso está crescendo no nosso meio, né? Não me envolvo com aquele tipo de gente que não é católica. Não me envolvo com aquela pessoa porque ela não é casada. Ah, não me envolvo com aquele porque eles não vivem de acordo com as doutrinas da igreja. Será que é assim mesmo? Será que é isso que Cristo ensinou? Eu acho que não, né? Eu estou falando que eu acho aqui bem entre parênteses, porque eu tenho certeza do que não, né? É, por quê? Porque Deus nos revelou como é o Pai. Se somos filhos do mesmo Pai, somos amados por Ele. E Ele quer a morte do pecador? Quer que o pecador seja excluído? Não. Quer que ele volte e tenha vida, né? E esse processo de voltar é muito pedagógico, né? Não é uma imposição da doutrina pela doutrina. A doutrina com letra maiúscula, né? Que é o conhecimento de Jesus Cristo. Então, esses que hoje nós podemos falar que talvez sejam
membros do demônio, né? Porque não vivem as normas. Talvez, né? Aqui, ó, ainda, né? Esse talvez meu não saiu bem, não, né? O francês não diz esse talvez, não. Ele está quase afirmando, né? Presta atenção, pois muito do que nos parece ser membros do demônio, ainda, ele está afirmando, não foi essa frase que eu disse, não, que eu mesmo errei, né? Ainda serão discípulos de Cristo. Por que Francisco tem tanta clareza disto? Porque ele foi assim. Tá? Veja o que Francisco fez para conseguir imagem, para querer ser bem visto, para querer ser nobre, né? Foi para uma guerra. O que ele fez nessa guerra lá contra Perútia? Nós não sabemos do detalhe, né? Será que ele matou alguém? Será que o que aconteceu ali, né? Eu estou usando o exemplo da guerra, mas antes, né? Como ele vivia, como ele via o mundo, as pessoas, a si próprio, o que era Deus para ele, né? Então, tantas situações que nós precisamos refletir melhor. Então, o franciscano, aquele que percorre esses textos, essa mística, ele tem muita consciência, ou pede a graça de Deus para ter consciência, vamos dizer assim, para que o orgulho, a prepotência, a arrogância não suba para a cabeça, né? Está no nosso coração essa possibilidade, por isso que tem que ser vigiado constantemente para que a gente não se equivoque. Muito bem, espero que tenha ajudado vocês aí nesse número 58. E vamos continuar a nossa meditação no próximo vídeo. Até mais, com Deus. Tchau.